Qual tem sido o seu alvo? Mateus capítulo 10, do versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém? Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e a Tua palavra ela não volta vazia para Ti. Nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor haja em nossas vidas através da Tua palavra. Senhor, que aquilo que é necessário que nós façamos, nós venhamos aprender nessa noite e coloquemos em prática. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender o que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, sonda os nossos corações, nos convence daquilo que é necessário, que nessa noite saiamos daqui, Deus, edificados, transformados, curados, libertos ao Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de cultuar o Senhor, de ter acesso à Tua palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu tenho me incomodado nessa semana. Cada semana Deus me incomoda com algo. E essa semana eu tenho ficado inquieto com relação a isso. Qual tem sido o nosso alvo? Qual é o meu alvo? E qual deve ser o meu alvo? Quando leio a Bíblia, e eu vou dar alguns exemplos aqui para todos nós hoje, nós vemos homens e mulheres que abriram mão de tudo para servir Jesus. E hoje, gente, o Senhor não pede para que, alguns sim, mas a grande maioria, Deus não pede para você largar tudo para servi-lo. Alguns Ele pede, deixa tudo, e vem. E nós sempre colocamos obstáculos e desculpas para servir o Senhor. Ah, eu não vou no culto porque choveu. Ah, eu não vou no culto porque está quente. Ah, eu não vou no culto porque está calor. Ah, eu não vou no culto porque eu estou cansado. Eu não vou no culto porque eu tenho um compromisso da minha família. Eu não vou no culto, não vou cultuar o Senhor porque eu vou passear com a minha família. Ah, não vou... Sabe, a gente começa a colocar obstáculos para nós cultuarmos o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Ele que tudo isso, gente, tudo isso que eu estou falando, nem pecado é, hein? Mas quando eu faço isso, eu coloco coisas e pessoas em primeiro lugar, eu estou dizendo para Deus que Ele não é tão importante assim para mim. Então, se toda vez na minha vida eu colocar desculpas para servir o Senhor, gente, não existe pessoa que sirva, então. Quando o Senhor nos chama, é um pouco complicado de nós entendermos isso daqui. Se você amar a tua mãe, por exemplo, está a Maiara com a mãe dela aqui, e está a Maiara com o filho. Então, Maiara tem que amar o Senhor acima do amor com a irmã Esther e acima do amor que ela tem pelo Rian. O Léo tem que amar o Senhor acima do amor que ele tem pela esposa dele. E nós, seres humanos, é difícil entender isso. O Marcelo tem que amar mais o Senhor do que amar o Davi. Eu tenho que amar mais o Senhor do que eu amo meu filho, minha esposa, meu pai e minha mãe. A gente não consegue entender isso. Mas é assim que a gente precisa viver. Deus não nos diz para virarmos as costas para a nossa família, para nós maltratarmos os nossos. Nós temos que cuidar dos nossos, amar os nossos, abraçar, ensinar a palavra de Deus. O que Ele está nos dizendo é: o Senhor deve estar em primeiro lugar. Quando nós lemos aqui, Ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe por que Ele diz isso, gente? Porque às vezes Ele pede para você abrir mão de algumas coisas, ou não é abrir mão de pessoas, mas às vezes você desagrada pessoas quando você vai servir o Senhor. Por exemplo, alguém que se disponibiliza a ser um missionário ou um pastor, e o pai e a mãe planejou para que esse filho fosse um médico, por exemplo. E aí ele fala: pai, mãe, desculpa, eu vou frustrar os seus sonhos, mas eu vou
ouvir o que Deus tem para mim. E você está colocando o Senhor acima daquilo que o teu pai e tua mãe projetou para você. Nós temos que olhar, gente, e ter fé. Eu estou lendo um livro aqui, e eu vou citá-lo porque é um grande exemplo. Esse aqui é um grande evangelista que viveu agora no século XXI, ele morreu alguns anos atrás, que é o Reinhard Bonk. Ele era alemão, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando ele esteve no Brasil ministrando um curso aqui. Esse é um exemplo de um homem que viveu no nosso tempo, porque eu tive num culto, numa conferência em que ele teve no final, uma semana quase que toda, acho que foram 4 ou 5 dias lá em Curitiba, e eu tive a honra de ouvir um homem que abriu mão de tudo aquilo que haviam planejado para ele, para servir o Senhor. E esse é um dos homens, estou dizendo ele porque ele viveu no nosso tempo agora. Por exemplo, outro homem é o apóstolo Paulo, ele largou mão de tudo. E eu vou dar exemplo de pessoas que abriram mão de tudo. E a maioria desses que abriram mão de tudo, quando às vezes até a própria família olhava para ele e pensava assim: mas você não vai ser um pregador, você não tem como ser um pregador. Às vezes os irmãos da igreja olham e dizem: mas você pregar o evangelho? E Deus te chamou para pregar o evangelho? E é isso que nós temos que pensar, gente. O Senhor tem que estar acima de tudo. As pessoas podem olhar para você e falar assim: mas você não é capaz. Mas você não é capaz mesmo. Quem nos mantém e nos faz capaz é o Senhor. Esse exemplo do Bonk que eu falei, o pai dele era pastor e o pai dele colocava toda expectativa na continuidade do ministério, como alguém, ele era um pai de 6 filhos, 5 homens e uma mulher, uma menina. Ele colocou a expectativa toda no filho mais velho, e o Bonk era o caçula. E foi através do Bonk que o Senhor ganhou muitas almas para Cristo. Então, quando nós temos a nossa vida, o nosso alvo em Jesus, tudo o que nós imaginávamos será superado, porque nós ouvimos a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo o que nós pensávamos que seria bom para nós, ele é superado por aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Abra a tua Bíblia aí agora. Tem Mateus, vamos em Mateus 19. Mateus 19. Vou dar um exemplo de alguém que queria o Senhor, mas o alvo dele não era o Senhor. Mas como assim ele queria o Senhor, mas o alvo não era o Senhor? Porque ele foi até Jesus. Só que o alvo não era Jesus. Talvez o alvo dele seria: eu quero chegar perto de Jesus para que as pessoas saibam que eu vim aqui procurá-lo. Que é o jovem rico. Mateus 19, 16 diz assim: e eis que alguém, aproximando-se dele, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Olha só. Simples, guarda os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta? Aí vem a resposta. Jesus disse para ele o quê? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Gente, o que Jesus está dizendo para esse jovem? Deixa tudo e me segue. Para esse jovem, ele estava dizendo para ele deixar os bens, que era o quê? Onde o coração dele estava. Deixa isso para me servir. Vem me seguir. Vem me seguir que você vai ser próspero, muito além do que você imagina que você será próspero com esses bens. Vende tudo, ele está querendo dizer o quê? Se desliga de tudo que te prende. Porque o que prendia o jovem rico? Era o dinheiro.
É pecado ter dinheiro? Não é pecado. O pecado é a raiz. Qual que é a raiz de todo mal? O quê? A palavra de Deus diz, é você ter amor ao dinheiro. Você ter amor a coisas. E esse amor exacerbado a pessoas e coisas, objetos, bens, faz com que você perca o alvo que é Jesus. Quando nós continuamos lendo aqui, ele diz o seguinte, no versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o alvo dele não era Jesus. O alvo dele era as coisas deste mundo. O alvo dele era ganhar dinheiro. O alvo dele era ter propriedades. O alvo dele era talvez ser o maior empreendedor da sua região. O alvo dele talvez era superar a expectativa da família. E a família dele talvez era uma família rica, tinham condições financeiras boas, e ele queria superar aquilo. O alvo dele não era Jesus. Mais um exemplo de alguém que ouviu o chamado e teve uma atitude. Temos várias atitudes de pessoas que ouviram o chamado de Cristo. Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Encontraram aí? Marcos 2 diz assim no versículo 13: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando Gente, Jesus passou, viu um cara trabalhando. Sabe quem que é Levi? É Mateus. Mateus. Ele olha o Mateus ali trabalhando. Ele era um cobrador de impostos. Se você não sabe, o cobrador de impostos era alguém que tinha influência na sociedade da época. Ele tinha uma vida financeira tranquila. Ele está lá de boa, fazendo a sua função, trabalhando. Jesus passa, olha para ele e fala: segue-me. O cara deixou tudo e foi seguir Jesus. Não tem relato de que Levi ou Mateus era um religioso até então. O jovem rico era um cara que procurava cumprir a religião da época, os mandamentos do Senhor. Então era alguém religioso. Mas Levi, não. Mas ele ouviu o chamado, virou as costas para tudo aquilo que ele estava vivendo e foi seguir o alvo dele. Um outro exemplo. Vamos lá. Mateus agora, capítulo 4, volta em Mateus lá. Capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, Mateus capítulo 4. Versículo 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. Amém? Deixaram tudo, gente. Deixaram tudo e foram seguir o Senhor. Agora Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite e nada apanhando, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E faziam sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam, gente. E vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha o versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Gente, sabe o que isso aqui significa? É mais ou menos assim. Você procurou muito algo, algum trabalho, ou queria passar num concurso público, não consegui, e eu estou lutando por isso, e aí você consegue passar nesse concurso, você consegue um salário de 20 mil reais, por exemplo. 20 mil tá bom para você hoje? Todo mês pingando na conta, 20 conto. E aí Jesus te chama, você ralou. Você larga tudo e vai servi-lo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesse tempo, a forma deles viverem para os pescadores, eles faziam o que? Eles pescavam, vendiam peixe, além deles se alimentarem do peixe, e eles tinham os recursos financeiros com o peixe que eles pescavam. Presta atenção em algumas coisas aqui. Ele disse que ele tinha passado a noite toda tentando pescar e não tinha pego nada. Então ele estava trabalhando. Aí ele se disponibiliza. Eu preguei esses dias sobre essa mensagem aqui, sobre esse texto. Jesus pede o barco, ele disponibiliza o barco para que Jesus suba no barco e pregue a mensagem. Depois disso, Jesus diz: agora você vai no alto mar pescar. Ele disse: Senhor, mas eu pesquei, tentei a noite inteira e não deu nada. Mas sobre a tua palavra, olha só, fé, sobre a tua palavra eu irei. Quando ele vai e lança a rede, que ele puxa a rede, vem tanto peixe que o barco começa a afundar. Esse final de semana nós passamos, no último feriado, não nesse, passamos o dia com Duda e Iguape, e chegando lá, estavam os caras chegando com um barco cheio de peixe, já encostando, o pessoal já vem, já começa a vender ali mesmo. Eu lembrei disso, dessa pesca, é conhecida como uma pesca maravilhosa. Então é um dia que talvez ele zeraria o ano inteiro dele com a venda dos peixes, de honrar os compromissos, ter um dinheirinho guardado, mas ele fica tão extasiado com o que ele viu, que ele deixa tudo e vai seguir Jesus. E olha só, eu quero que nós venhamos refletir hoje o seguinte, gente. Alguns de nós aqui, Jesus vai pedir para largar tudo, mas a grande maioria não. Ele só está falando: ei, vem me seguir. Ele não está dizendo para você deixar seu trabalho, deixar sua casa, largar a faculdade, deixar o curso. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo para você segui-lo. O que é que tem nos prendido e não tem nos deixado servir o Senhor como nós precisamos? Vou voltar ao exemplo do bom que eu disse no início do livro que eu estou lendo ali. Eu já conheço a história dele, já falei várias vezes para vocês. Gente, esse homem ele se disponibilizou a servir o Senhor. Ele pagou o preço que deveria ser pago para... O que é pagar o preço? É a vida dele. Abrir mão de coisas. Abrir mão de ter um futuro de sucesso, dizendo humanamente falando. Só que ele é um dos maiores evangelistas do século 21. Depois de Billy Graham, que você escuta tanto do Billy Graham. O bom é que ele tinha o coração dele na África. O Senhor o chamou para pregar o evangelho na África. E quando ele ia pregar na África, milhões de pessoas eram convertidas através da mensagem de Jesus na vida desse homem. Porque um homem ouviu o chamado de Jesus.
O grande problema é que nós olhamos para nós e ficamos presos a coisas, a lugares, a pessoas, e não nos disponibilizamos a pregar o Evangelho, a servir o Senhor. Nós temos que nos esvaziar de nós, gente. Tem tanta gente que não... Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Gente, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Você hoje não escuta as pessoas falando assim: eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ter os dons espirituais, eu quero ser revestido de poder. Você não escuta mais isso, porque as pessoas estão focadas neste mundo como o jovem rico. Por isso que quando Deus me incomodou nessa semana com relação a essa mensagem, a esse tema, eu fiquei pensando, qual tem sido o nosso alvo? E até agora eu nem falei de pecado, eu só falei de onde está o nosso coração. Nem estou falando de pecado ainda. Nós precisamos ter o nosso coração em Jesus. Você já parou para pensar que nós só estamos aqui hoje porque homens como Pedro, como Tiago, como André, como Felipe, como Mateus, deixaram tudo o que estavam fazendo para ir servir o Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje. E tem gente que, se nós não colocarmos o nosso alvo e o nosso coração no Senhor, não ouvirá a mensagem de Cristo, porque é através da nossa vida que irão ouvir. Alguém um dia falou de Jesus para você e você foi salvo. Sim ou não? E se esse alguém não tivesse ouvido o chamado para falar de Cristo para você? E se esse alguém nem tivesse ouvido falar de Cristo, porque aquele que era responsável para pregar para ele se converter, para que ele pregue para você, para que você se converta, não tivesse feito isso? Sabe, é uma cadeia. Nós somos responsáveis por muitas almas, gente. Nós precisamos estar disponíveis ao chamado. O que nós somos chamados para ser? Discípulos. E é o discípulo que faz discípulo. É no trabalho que o cara vai lá abrir o coração para você, dizendo que está passando dificuldade, e você fala: olha, cara, eu não posso fazer nada para você, mas o que eu posso fazer é orar para você. Falar de Jesus. Jesus fez isso na minha vida. Eu vi, me lembrei de uma coisa aqui, acho que foi ontem. Eu vi uma reportagem e printaram, na verdade filmaram da TV e colocaram nas redes sociais. Agora no calor do final de semana, acho que desse último final de semana, calorzão na praia aqui na Baixada Santista, foram entrevistar uma molecada que estava, uma menina jovem, adolescente assim. E aí, como que tá? Como que tá aqui? Vocês vieram passear? Não, está muito calor, tem que vir se refrescar, né? Pegar o mar e tomar um banho no mar. Assim, e eu acabei lembrando que nós precisamos da água para nos refrescar, como nós precisamos de Jesus, porque Ele é a fonte de tudo na nossa vida. E começou a pregar na hora que ela estava sendo entrevistada. Eu falei: eita, menina porreta, cara. Meteu Jesus já na resposta dela. Uma jovem, gente. Porque Ele é a fonte de tudo. Toda a nossa ansiedade está nele. Como eu preciso dessa água para me refrescar, nós precisamos de Jesus, ela disse. Eu falei: tem gente corajosa ainda. Nós não podemos perder a oportunidade, gente. Sabe por que ela fez isso? Porque o alvo dela é Cristo. Não está presa às coisas deste mundo. Ficar com vergonhinha de falar de Jesus. Não vou falar. Gente, não tem essa não. O cara está com... Aprenda com as crianças, aliás. Nós temos 3 ali, ó. Manuel me ensina todo dia, cara. Alguém chega da nossa família, estou com dor de cabeça, ele já vai lá, vem aqui. Coloca a mãozinha na cabeça e já ora. Temos que aprender. Sabe o que a gente faz? Enfia a mão no bolso, pega um dipirona e dá para a pessoa: toma esse dipirona aqui, ó. Não. Dipirona de Jesus, mete a mão na cabeça e ora. E a Bíblia diz que nós, olha só, Tiago, ele fala assim, se você impuser as mãos, acho que Marcos também fala, impuser as mãos nos enfermos e serão curados. Não fala nem orar. Não fala nem orar, é colocar a mão. Eu tive experiências na minha vida já com pessoas compromissadas com Deus. Não sei se você já teve. Se você já teve, você vai entender o que eu estou falando. Um outro cara que impactou a minha vida, ele já faleceu também, era um americano chamado T.L. Osborne. Ele tem vários livros escritos. E no final dos anos 90 ele esteve no Brasil, eu estive em São Paulo e participei de um culto. Gente, eu estava lá aguardando o culto começar. O culto começou. Quando ele veio pregar, presta atenção no que eu estou falando de alguém que é usado por Deus. Esqueça, né? Não é idolatria, porque aquele cara, não. É a presença de Deus na vida do homem. Amém?
Na hora que ele entrou na igreja, subiu no púlpito para pregar, o ambiente mudou, cara. Sentiu a presença de Deus só o cara entrando. Não tinha nem pego o microfone na mão para falar. Naquele dia um monte de gente foi curada através da mensagem de Jesus. Por quê? Porque é um homem que tinha relacionamento com Deus. Que o alvo dele era Cristo. T.L. Osborne, ele tem um livro escrito, acho que nós temos esse livro aí, Curar enfermos e expulsar demônios. Ele é um homem também que foi muito utilizado na pregação do evangelho na África. A primeira vez que eu ouvi falar do T.L. Osborne não foi nem uma mensagem dele, mas alguém falando dele. Presta atenção. Sabe o que aconteceu? Na África ele estava pregando, trouxeram uma criança, e essa criança não tinha olho. Presta atenção, não tinha olho. Não é que ela era cega, ela não tinha o olho. Não é só cega, tem o olho e não enxerga. Ela não tinha, era fechado essa parte. Tinha o nariz e a boca, o rosto era meio deformado, porque não tinha formação do globo ocular. Trouxeram essa criança para esse culto, e na África, quando eles fazem esses eventos, normalmente tem ao ar livre, porque vai muita gente. Não cabe dentro de igreja, em nenhum lugar fechado. Ele começou a pregar a palavra de Deus e começou a orar por cura. Quando ele começou a orar por cura, essa criança começou a gritar. Quando olharam para a criança, gente, tem gente que vai falar, não existe isso daí. Existe, que eu já vi cada coisa doida. O rosto da criança começou a se ajustar. O nariz foi descendo um pouquinho, a boca, e o olho de dentro para fora nasceu. Nasceu um olho. Não é que abriu a visão. Você vê Jesus, nos milagres que Jesus fez, na Bíblia citado, né? Jesus curou um cego. Os caras tinham olhos. Esse não tinha olho. Um dia eu vi um vídeo. Agora as pessoas conseguem visualizar. Não é simplesmente eu ter o contato e contar para vocês. Hoje as pessoas filmam, então a gente consegue ver. Não sei se vocês já viram um vídeo de uma mulher com o braço todo quebrado. Um pastor começa a orar por ela e o braço vai voltando. Ele está todo deformado. Aquilo não tem como ser uma montagem. E o braço começa a se reajustar no lugar correto. Milagres acontecem, gente. Jesus continua operando milagres. O que precisamos é nós estarmos disponíveis para ouvir a voz do Senhor, disponíveis para pregar o Evangelho e orar por aqueles que precisam, para dizer que existe chance, existe como a pessoa ter o casamento restaurado, a vida mudada, aquela doença incurável ser curada, a pessoa que é cego enxergar, o paralítico andar. Ainda existe milagre, porque Jesus está vivo. Nós precisamos ter o alvo na nossa vida e pregar o Evangelho. Nosso alvo, nosso coração tem que estar em Jesus. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Um baita de um exemplo de alguém, dos caras responsáveis pelo Novo Testamento. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem que escreveu essa carta aos Filipenses? Quem sabe? O apóstolo Paulo. Acho que o apóstolo Paulo pode ser um exemplo para nós, amém? Eu acho que ele pode ser um exemplo para nós. Um cara que também abriu mão de tudo, gente. Ele abriu mão de tudo e olhou para o alvo e focou e foi. Foi com força. Olha só, agora no capítulo, ainda em Filipenses, capítulo 4. Presta atenção aqui. Vamos ler uma coisinha aqui do apóstolo Paulo, ó. Só para nós despertarmos um pouco e falar, gente, vamos parar de reclamar um pouco da vida, né? Filipenses 4,10 diz assim, 4,10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois
já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho. Por quê? Porque ele tem um alvo. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. As pessoas gostam de citar muito esse texto assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo está falando de momentos difíceis. A gente só pensa em posso todas as coisas, em avançar, em bênção, em prosperidade. Mas e os momentos difíceis? Sabe o que Paulo diz para nós aqui, gente? Eu estou desapegado de tudo isso aqui. Já passei dificuldade, já passei fome. Eu sei, se eu te passar fome, eu não vou reclamar para o Senhor. Se eu tiver bênção na minha vida, eu não vou virar as costas para o Senhor. Porque infelizmente é assim, gente. Tem gente que só fica firme com Cristo se tiver tudo bem. E tem gente que só fica firme com Cristo se tiver tudo mal. Porque se tiver bom, ele vira as costas. Por quê? Porque o alvo dele não é Cristo. Ele quer um solucionador de problemas. E hoje, infelizmente, as igrejas pregam sobre alguém que vem resolver os seus problemas. Jesus resolve? Claro que resolve. Mas não é somente isso. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Ele tem que ser o alvo. Sabe por quê? Porque se der alguma coisa errada, eu já reclamo, cara. Pô, Deus, mas assim, Senhor, eu te sirvo. Jesus, eu sou dizimista. Jesus, eu não sei o quê. As pessoas são assim. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. É a minha pergunta, e a mensagem de hoje é uma pergunta: qual tem sido o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Quando você entra numa faculdade, qual é o seu alvo? Concluir a faculdade para ter uma profissão, não é? A Maiara está fazendo, daqui a pouco a Maiara vai ser a nossa psicóloga aqui. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ela está pagando um preço. Ela tem um alvo, diploma dela. E ela vai ter em nome de Jesus. Nós temos que ter isso na nossa vida, gente. Alvo. E o nosso maior alvo é a vida eterna. Nosso maior alvo é Jesus. Foque em Jesus. Passe o que tenha que passar. Não reclame. Gente, se está tudo bem, se as tuas contas estão em dias, se está tudo legal na tua casa, glorifique o Senhor. Não vire as costas para Ele. Se está tudo ruim, ore, busque o Senhor. Se mexa, não desista, não vire as costas para Ele também. Tem gente, eu já tive contato com gente de todas as formas que você imaginar. Porque eu não venho para a igreja porque eu não tenho carro. Vamos orar para Jesus me dar um carro para vir para a igreja, porque eu moro longe, está chovendo, não sei o que. Aí Jesus dá o carro. O cara vem para a igreja? Não. Tem um monte de gente assim. Mas vamos orar para que eu venha morar perto da igreja. Né? Para eu vir para a igreja a pé. Aí Deus abençoa o caboclo, ele vem morar perto da igreja. Ele vem para a igreja? Não, porque tem que arrumar uma desculpa. Ele arrumou uma desculpa. Por quê? Porque o alvo dele não é Jesus. Jesus é simplesmente alguém que pode fazer algo por ele, mas não é o Senhor. E para nós termos Jesus como alvo, ele precisa ser o nosso Senhor. É Senhor. O que Senhor significa? Dono. Sinto lhe informar, meu irmão, quando você se rende a Jesus, você não é mais dono de você, você não é mais você mesmo. Isso é bom demais, eu não ser mais eu, porque não tem nada de bom. O único que tem alguma coisa de bom para me proporcionar é Jesus. É Jesus, gente. Ele tem que ser o nosso alvo. O que você tem buscado nessa vida, busque nele. Gente, é lícito você trabalhar, é lícito você fazer faculdade, você querer comprar um carro, você, querer avançar, ganhar bem, é lícito, é bênção, glória a Deus por isso, mas não esqueça de Jesus. Ele tem que ser o nosso alvo. Já tive contato com gente que fala assim: eu quero ganhar dinheiro para eu colocar dinheiro na obra de Deus, para eu fazer isso, ofertar e mandar para o missionário, não sei o que. O cara ganha dinheiro, Deus abençoa, o cara faz. A grande maioria não.
A grande maioria não. Esses dias eu tive um contato com um menino que começou na igreja com a gente, lá em Sete Barras, e hoje ele é jogador profissional, joga no Vasco. Ele fez um baita de um gol esse mês agora, fez uma jogada e tá assim, ele tá num momento legal. O time dele não tá, mas ele tá num momento legal. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Por quê? Porque ele glorificou o Senhor. Ele fez o gol e deu toda a glória ao Senhor. Eu cheguei e falei: Paulo Henrique, continue desse jeito, cara, porque você está onde está, porque você tem honrado o Senhor. O dia que você parar de honrar o Senhor, você não vai estar onde você está. Você sabe disso. Ele falou: não, eu sei de onde eu vim, e eu sei quem me colocou aqui. Por isso que eu dou honra e glória para ele. É assim que nós temos que ser, gente. O menino que quem olhava para ele era alguém improvável de chegar onde ele chegou. De uma família humilde, de uma cidade pequena, do interior, que ninguém dá nada, e hoje ele está num lugar que ele nunca imaginou estar. Só que ele não virou as costas para o Senhor, irmão. Não pode virar. Nós precisamos ter um foco. Você pode correr atrás dos seus sonhos, você pode avançar, ganhar dinheiro, fazer... tem que ter propósito. Eu contei para vocês já. Eu estava ouvindo um dia um pastor contando de um amigo dele, né? O cara é milionário. Deus abençoou o cara para ser um bom administrador. Então ele ganha muito dinheiro. Muito. Ele tem empresas e aí, sabe que aquele negócio de dinheiro chama dinheiro? O cara vai investindo, vai indo. Tem muito dinheiro. Só que ele tinha um princípio desde o início. Ele colocou no coração dele que ele queria ter condições de abençoar a obra. Como a grande maioria, quase que 99,9% das pessoas dizem. Não é? Não, se eu tiver dinheiro eu vou abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, o que ele fez quando ele conseguiu? Irmãos, ele tem um caderno de obras que ele mantém financeiramente, missionários, igrejas, propósito que ele colocou no coração dele. E ele falou para o pastor, pastor, eu só sou abençoado porque eu continuo honrando aquilo que eu fiz com Deus lá atrás. Porque meu coração não está no dinheiro. Meu propósito era ganhar dinheiro para abençoar essas pessoas. Ele mostrou o caderno. Aqui eu mando isso aqui para tal missionário, eu abençoo uma igreja assim, tem um projeto aqui, tem um orfanato ali, tem isso aqui. Propósito. Sabe aquele que você... É o sim, sim, não, não. Vou fazer. Beleza, é o primeiro sim. Quando que é o segundo sim? Quando você cumpre o que você disse que ia fazer. Por que alguém consegue fazer isso? Porque ele tem o alvo dele. Qual que é o alvo? Jesus. Não é nas coisas deste mundo. Não é no que o homem pode dar. O coração dele não está preso em bens. O coração dele não está preso em pessoas. Gente, eu vou falar para vocês. O caboclo pior de se converter é o bolso do cara. O cara se converte, vem para a igreja, ele faz tudo, mas o bolso é uma miséria para se converter. É ou não é? Fala a verdade, gente. Você fala assim: ai Deus, mas se eu der esse dízimo, se eu der oferta, vai faltar na minha casa. Vai faltar, irmão. Se você falar assim, vai faltar mesmo. Não dê. Ou eu tenho fé ou não tenho fé. Vou voltar mais uma vez no exemplo do Bunk. Ele conta que ele estava no curso, se formando, num seminário, e aí ele um dia chegou um envelope da casa dele, dos pais, e mandaram algumas coisas para ele, e junto tinha dinheiro, para ele se manter durante um período. E ele pegou aquele dinheiro, beleza, vou estar tranquilo durante um período aqui. Aí ele foi num culto, chegou no culto, tinha um desafio no culto. Ele só fazer alguma coisa lá, missionária. E Deus falou para ele: pega aquele dinheiro e doa. Meu Deus. Como assim eu vou dar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar uma libra para mim, né? Ele estava na Inglaterra, e vou doar o resto. E o Senhor disse: é tudo. O que ele fez? O que você acha que ele fez, gente? Doou tudo. Mas, não é para fazer que nem Ananias e Safira que fez para se aparecer. É quando Deus coloca no coração. Amém? Então ele deu tudo. Beleza. Aí, ele falou: Deus, e agora, Jesus? O que eu vou fazer? Mas tá bom. O Senhor mandou dar, eu vou dar. O Senhor é quem provê. Amém? É Ele que provê, não é? Amém? Aí, ele foi convidado para pregar numa igreja. Aí ele já pensou, olha a expectativa dele.
Deus vai levantar alguém agora, eu vou ter uma oferta, né? Para eu manter. E foi pregar na igreja. Pregou na igreja, acabou o culto. O pastor deu paz para ele. Tchau. E ele não tinha dinheiro nem para voltar. Ele só tinha o dinheiro da ida. Tinha que pegar trem. Ele só foi. Falou, agora ferrou. Ele chamou um amigo, um irmão para ir. E contou a história para o irmão, né? Para esse irmão. Falou, irmão, o negócio é o seguinte. Você vai orar comigo. Eu doei tudo que eu tinha. Eu tenho dinheiro só para nós irmos. Para voltar não tem. Beleza. Pregou. Deus proverá. Aí quando ele estava indo assim, o pastor chamou ele. Ô, fulano, vamos tomar um chá ali em tal lugar? Vamos. Aí o pastor foi lá, sentou, tomou um chá. Quando o pastor foi pagar, ele abriu aquela carteira para pagar, que estava lotado de dinheiro. Ele falou, agora acho que vai vir oferta, né? O pastor pagou o chá, guardou a carteira, deu tchau para ele. Paz, tchau, foi embora. Ele falou, Jesus do céu. E agora? Como que eu vou voltar embora? E aí ele vai para o ponto para pegar o trem. Quando ele está indo para o ponto, vem uma mulher gritando lá, fulano, muito obrigado por você trazer a mensagem para a gente. Eu quero deixar uma oferta para você. Enfiou a mão no bolso, deu a oferta para ele. Ele glorificou o Senhor, não olhou, guardou a oferta no bolso e foi pegar o trem. Quando ele chegou, que ele abriu, era o valor exato da passagem dos dois. O que ele fala dessa lição? Que quando nós obedecemos o Senhor, nós colocamos expectativa na forma que Deus vai agir. Ele imaginou que todo aquele dinheiro que estava na carteira do pastor ia vir para ele, porque Deus é maravilhoso, não é? Mas Deus queria o necessário para ele. Não foi quem ele pensou que ia abençoá-lo, não foi o valor que ele pensou que ia abençoá-lo, mas era aquilo que ele precisava para aquele momento. Ele não pediu isso, ele não pediu, eu preciso voltar embora, eu preciso da passagem. Foi a passagem que ele conseguiu. Então, gente, nós precisamos nos desligar das coisas que nos afastam de Deus. Estou dando um exemplo de dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro, às vezes é a família, às vezes é o carro. Eu tive um amigo que quando ele estava na juventude, no início da juventude, ali nos 20 anos de idade, ele comprou um carro, ele tinha uma namorada, ele tinha tanto amor pelo carro, que ele não saía de carro com a namorada, cara. Eles iam a pé passear, porque ele não queria tirar o carro da garagem para sujar o carro. Aí nós falamos, cara, você vai perder até namorado por causa desse carro. O que você acha que aconteceu? Perdeu a namorada. A mulher uma hora não aguentou mais. Não é por causa de andar a pé, é porque tudo era o carro. Então Deus nos chama e nós precisamos ouvir. O nosso alvo tem que ser Jesus. Eu preciso olhar para Jesus e esquecer de tudo que está do meu lado. Tua família está com você, não é você abandonar a sua família, mas é Ele estar acima de tudo. Ele precisa estar acima de tudo, gente. Nós precisamos colocar o nosso coração nele. Está passando problema, dificuldade? Ora e pede para Ele, apresenta para Ele. Ele é o único que pode mudar. Está com problema de saúde? Pede para Ele que pode curar. É só o Senhor, gente. É só Jesus. Você não pode fazer nada por você mesmo, eu não posso fazer nada. Mas se você colocar o teu coração em Jesus, você pode depois falar como o apóstolo Paulo disse, gente, não é me achando não, mas eu sei passar por todas as coisas nesse mundo aqui. Posso ter tranquilidade, posso ter dificuldade, não vai mudar nada, porque meu foco está em Jesus. O meu alvo é Cristo. Meu alvo tem que ser Cristo. Tá legal as coisas? Glória a Deus, mas pense que pode piorar. E vai, porque a nossa vida é feita de ciclos. Nossa vida é feita de ciclos, gente. O mundo é feito de estações. Não tem? Primavera, verão, outono, inverno, é assim. Uma hora você está em cima, está embaixo, está difícil, está bom, está tranquilo, está em paz. Daqui a pouco começa a vir uma tempestade, uma dificuldade. Tem que estar preparado para tudo. Quem imaginava que em 2019 ia vir uma pandemia que ia ferrar com quase o mundo inteiro? Ia tirar um monte de vida, ia quebrar a gente financeiramente, ia perder dinheiro. Pessoas iam perder propriedades, bens, porque não tem estabilidade sem Jesus. Não existe estabilidade. Gente, pense comigo aqui. Pandemia. Pico da pandemia. O cara mais milionário, bilionário do mundo. O cara que tem mais dinheiro no mundo. Ele podia fazer alguma coisa? Não, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele podia ser o cara mais rico. Se o vírus pegasse, ele não tinha o que fazer. Não tinha vaga em hospital, não tinha respirador, não tinha vacina, não tinha nada para fazer. Quanta gente muito rica perdeu a vida porque foram surpreendidos por aquilo que não esperavam que iria acontecer.
Nós precisamos depositar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que pode trazer salvação. Jesus é aquele que pode curar daquilo que é incurável. Jesus é aquele que pode mudar a situação na tua vida. Pode restaurar casamentos. Jesus é o único. Nós precisamos olhar para Ele e falar: eu preciso, esse é o meu alvo. E pode vir o que for, gente. Olhe para o alvo. Não olhe para as vozes que você escuta. Não olhe para aquilo que as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir. Sabe, quando você entra, você coloca um propósito no seu coração, as pessoas olham e falam: mas você não tem condições de fazer. Eu não tenho condições, mas o Senhor é quem me capacita. O Senhor fará. O apóstolo Paulo, quando nós falamos dele, você não tem noção, mas o apóstolo Paulo foi rejeitado no início do ministério, porque ele era um perseguidor da igreja, e quando ele começou a pregar, as pessoas tinham medo dele, falando: esse cara vai matar, vai prender, cuidado com esse cara aí, não queria nem escutá-lo. Mas ele se disponibilizou a servir, ele se humilhou, ele deixou tudo aquilo que ele pensou que ele era, para servir o Senhor, e hoje nós estamos falando dele. Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento é escrita por ele, pelo apóstolo Paulo, um homem que abriu mão da própria vida para servir Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, quando começam a falar de negros, das coisas desse mundo, ele fala: gente, se vocês pensam, eu sou fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou judeu, eu sou romano também, porque ele tinha cidadania romana. Então ele tinha tudo que você pensar para alguém da época, da sociedade da época, ter sucesso humanamente falando, ele tinha a possibilidade. Mas ele deixou tudo isso, e ele diz ainda que ele reputou isso como esterco, escória, para olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, gente. Se desapegue de tudo aquilo que possa te afastar de Jesus. Não faça como o jovem rico. Vou voltar ao exemplo do jovem rico. Faça como Levi. Não faça como o jovem rico, faça como Simão Pedro, que largou tudo e foi servir o Senhor. Largue tudo o que te embaraça e traz dificuldade para servir, para se entregar, para avançar. E pare de dar desculpa. Nós damos muita desculpa, nós somos especialistas em dar desculpa. Eu não venho aqui porque eu não sei o que, eu tenho que ir não sei para onde. Eu não venho na escola bíblica porque eu trabalho a semana inteira e eu preciso dormir até mais tarde. Eu não venho no culto porque eu tenho um compromisso não sei aonde. Gente, coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar. E participar de culto faz parte de servir a Jesus. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, nós precisamos ter comunhão como igreja, sermos abraçados. Eu preciso de vocês, e vocês precisam um dos outros. Eu preciso do Léo, eu preciso do Marcelo, eu preciso da dona Esther, da Bianca, da Maiara, do Davi, do Rian, do Manuel, eu preciso de vocês todos. Nós precisamos estarmos juntos. Essa cidade pode ser mudada se nós acordarmos como igreja e continuarmos pregando o Evangelho, porque tem um monte de gente pregando o Evangelho. Nós precisamos nos juntar com esses que estão pregando o Evangelho, esses que não têm medo. Lembre-se, depois eu vou mandar no grupo da menininha que foi entrevistada perguntando do calor, que estava legal, para ela já meter um Jesus na repórter. Vou mandar no grupo depois para vocês assistirem isso daí. Não perca a oportunidade para falar dele. Se alguém vem chorar do seu lado, fala: irmão, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de te ajudar, chora junto com o cara e taca ali Jesus nele também. Taca Jesus, é o único que muda, mas nada pode mudar. Não pode. Está desempregado, vamos orar que Deus vai abrir a porta. Está com doença, vamos orar. Gente, ele faz tudo isso. Ele é o único que pode fazer tudo isso. Você já analisou as dificuldades da sua vida? Qual é a sua dificuldade? O problema é dinheiro? Aqui, nós lemos agora aqui. Lemos em Lucas aqui. Foi pescar, o que aconteceu? O barco veio cheio. Resolvido o problema. E o que ele fez? Se apegou àquilo? Não. Deixou tudo aquilo e foi servir, seguir o principal. Está com um problema de saúde? Não tem problema, irmão. Não tem problema. Jesus é o único que pode curar. Nós temos que ter fé e colocar a nossa fé em Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Tem algum pedido de oração aí, Bianca? Não, né? Eu também estou olhando aqui e não estou vendo nada. Feche seus olhos, eu quero te desafiar hoje. Vocês que estão aqui hoje, quem está assistindo pela internet, eles já têm colocado o coração em Jesus. Mas, irmãos,
foque nele. Corra atrás das coisas deste mundo, sim, das coisas necessárias, mas que nada disso te distancie do Senhor. É lícito você querer casar, você ter uma faculdade, ter um trabalho, ter a sua casa, comprar o seu carro, é tudo lícito. Mas coloque o seu coração em Jesus, como nós lemos aqui no início, Mateus 10, 37, 38. Se alguém ama qualquer pessoa ou qualquer coisa acima dele, não é digno dele. Tome a sua cruz. Qual que é a sua cruz? É a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus na nossa vida é de nós sermos discípulos e fazermos discípulos. Amém?